No segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, nós temos a história de um homem chamado Josafá. Esse homem era de Deus, mas ele fez algo que não foi agradável a Deus. Quando ele se uniu, entenda, a um outro rei chamado Acabe, que era profano, idólatra, ligado à feitiçaria, ele e a mulher dele, chamada Jezabel. Bem, aí quando ele voltou de uma batalha onde o Acabe perdeu a vida, e ele quase perdeu a vida também, ele foi repreendido por um profeta e ele aceitou, ele era um homem de Deus. Aí no capítulo 20 diz assim: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hassasson Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu. Eu tenho explicado que quando a nossa comunhão não é plena, a nossa comunhão não é total com Deus, nós trememos diante do mal, nos assustamos. É com um diagnóstico, é um caroço que aparece, entender? É a ameaça de alguém. Bem, nós nos assustamos diante do perigo. Isso é sinal que a comunhão não é perfeita, porque quando a comunhão é perfeita, lembra o que a Bíblia diz? Os que confiam no Senhor serão como monte de Sião, que não se abala. Então a confiança, ela não é plena. Quando a confiança é plena, a pessoa não se abala. Mas ele era de Deus, como eu falei. Ele temeu e deu, e veio assim, aí diz assim: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Ele era de Deus, e apregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Muito importante, você tem que se levantar. Josafá se colocou em pé. Em pé não é posição física propriamente, é uma posição espiritual. Você tem que se animar, irmão, tem que se alegrar, sair da depressão. Quer dizer, sim, o caso é difícil, eram 3 nações poderosas, mas ele é Deus. E sim, é um câncer, entenda bem, num estágio avançado, mas ele é Deus. É uma infecção do Covid que tomou conta dos pulmões lá do seu parente, do seu amigo, que humanamente não tem mais nada a fazer, mas ele é Deus. Então isso que é se levantar, é quando você lembra que ele é Deus. Você lembra que ele é Deus e não deixa a depressão, o desânimo, o abatimento tomar conta de você. No começo ele temeu, mas como é Deus, ele buscou. Aí ele conseguiu se levantar e orar, quer dizer, aí tem que voltar para a vida, meu irmão. Se levantou e orou. E diz assim: e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão teu amigo para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele fez mais ou menos como um advogado faz quando faz um pedido a um juiz. Ele citou os fatos, entenda bem, ele citou a lei, então se faz sempre assim. É um confronto entre os fatos e o que diz a palavra de Deus. Deus, a tua palavra diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. A tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor levou sobre si as minhas enfermidades. A tua palavra diz isso, mas agora veio essa doença, foi diagnosticada essa enfermidade. Deus, eu nem sei
mais como orar, eu nem sei mais como lutar, mas os meus olhos estão postos em ti. Aí Deus vai lhe dar a direção. Quer dizer, é a sinceridade diante de Deus, é abrir o coração. Deus, a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor, mas eu tenho um filho que está nas drogas, eu tenho um filho que está na prostituição, e assim por diante, você vai apresentando a Deus. Valeu, pastor Jair, valeu. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Então, é importante aqui que ele levantou todo mundo, ele não abateu as pessoas, ele conseguiu colocar todo mundo de pé. Isso é bonito, pessoal. Quer dizer, ele conseguiu levantar a autoestima de todo mundo. Tem gente que o que ele fala derruba, né? Um pregador que fala que se entrar em muitas igrejas nossas, vamos generalizar, né? Você vai até sair correndo. Deus, não aguentamos mais. Deus, está difícil demais. Deus, por que o Senhor fez isso? Por que fez isso? Não. Ele continuou sendo Deus. Quer dizer, meus olhos estão positivos para mudar essa situação. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Deus está dizendo: a batalha não é de vocês, essa batalha é nossa. A Bíblia fala, eu dei 2 versículos no domingo, e tenho dado durante a semana também, vou voltar aqui já. Em livro de Isaías, capítulo 28. Isaías é o chamado profeta messiânico. No meio da Bíblia é Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. O capítulo é o 28, o versículo é o 21. Veja comigo o que diz: porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e cirará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. O que é isso? Estranho, que você não conhece. Eu te apresento um amigo, esse aqui é o meu amigo, e tal, aí você olha, não conhece. Para você ele é um estranho, você não conhece. Entenda, tem muita gente que perde a batalha porque ele não consulta a Deus. Ele acha que já sabe orar. Não, eu sei orar, pastor Jair, eu sei como fazer, mas tem situações que Deus quer dar uma direção diferente. Veja o caso do Naamã. Naamã era um general do exército, o rei da Síria, estava leproso, um homem desapontado com a vida, apesar de ser um vencedor. E aí, a menina que foi levada para a cadeia para ser uma escrava, vendo a situação, disse para a mulher dele: se meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aí ele foi e falou com o rei de Israel, a mulher falou com ele falou com o rei da Síria, e o rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel, nem falou do profeta, só falou assim: eu estou te mandando o meu céu para você curado da lepra. Ele disse: mas eu sou Deus. E o homem ficou desesperado. A notícia chegou até o Eliseu. Eliseu nem atendeu o homem, mandou assim: manda esse homem vir até a mim. Ele veio, chegou lá, o profeta vai sair, vai se colocar em pé, vai colocar as mãos sobre o enfermo. Deus não foi nada disso. Ele disse: manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Tem alguém mais na Bíblia que foi curado dessa maneira? Foi uma obra estranha, diferente, que ninguém conhecia. Ninguém. Se você vê a história de Abraão, Isaac e Jacó, ninguém agiu dessa maneira. Se você ler a história de Davi, ninguém leu. Foi uma maneira diferente. É isso que eu estou falando para você. Nós temos que crer. Do lado aqui do Isaías tem o Jeremias. O capítulo é o 33. Jeremias 33, versículo 3. Ele diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei, vamos lá? Coisas grandes e firmes que não sabes. Quer dizer, mas aí você não clama, porque você diz: eu sei orar. Mas Deus pode dar uma direção diferente. Naamã conhecia mais ou menos o mundo espiritual.
que ele disse, eu pensei que ele ia se colocar de pé e impor as mãos. Jesus falou isso no Novo Testamento, imporamos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Mas Deus queria uma obra estranha, uma coisa diferente, e às vezes nós perdemos. Eu fico olhando irmãos, pastores, não, eu não creio em negócio de elementos, eu não dou negócio de rosa. Você talvez está perdendo uma direção que Deus está dando. As pessoas se perdem, e tem muita gente se perdendo assim, porque deixa, entenda bem, de ter a direção de Deus. O Josafá, com muita humildade, disse, Deus, eu não sei o que fazer perante essa grande multidão que vem contra nós, porém os nossos olhos, meus olhos estão postos em ti, o Senhor é Deus para mudar essa situação. Deus, eu sei que eu fui curado pela fé de Jesus, mas tem essa doença no meu corpo, eu já orei, eu tenho orado, como eu sei, mas não estou conseguindo. Deus, meus olhos estão postos em ti, me ensina. E Deus pode fazer você agir de uma maneira diferente, de uma maneira estranha, uma maneira que você não sabe como, mas que Deus vai lhe dar. Mas tem gente que perde bastante isso. Ele então clamou, Deus está dando a direção para ele, mas vamos voltar lá que tem mais coisa bonita para nós, ver como é que Deus opera, irmão, como é que Deus se manifesta. Quando ele opera, às vezes de maneira estranha mesmo. Aí diz, versículo 18, então Josafá se prostou com o rosto em terra, vou ler o 17 de novo, tá? Para dar mais entendimento. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Olha que coisa bonita, ele está dizendo aqui, parai, está em pé, quer dizer, enquanto a obra está sendo feita, você não pode desanimar, tem que ficar de pé, a obra não estava feita ainda. O inimigo não estava derrotado ainda, mas ele tinha que ficar de pé. Somos nós, que às vezes estamos numa batalha. Aí eu preguei no culto anterior, que quando Pedro estava saindo da prisão, veio a primeira guarda de Herodes, veio a segunda, e depois veio a porta de ferro que dá para a cidade. Ele podia sentar o desespero, não dá, anjo, vamos voltar. Não, agindo Deus, quem impedirá, irmão? Entende? Não, mas o câncer já tem uma metástase, mas ele é Deus. Entende? A infecção já está assim, né? O coração já está inchado já, as válvulas não estão funcionando, a pressão não está, os rins não estão funcionando direito, e a pressão fica baixa. Ele é o que é? Está dando taquicardia, ele é Deus. Nós esquecemos disso e entramos em desespero, entramos em pânico. Ele diz, parai, está em pé. Versículo 18, agora sim. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, filhos dos coatitas, filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Que negócio é esse? Mas, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo, louvai ao Senhor, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Já falei isso décadas, hoje eu posso falar décadas, séculos eu ainda não posso falar não, mas décadas eu já posso falar. Meu irmãozinho, ele fez uma coisa de doido. Imagine a guerra naquela época, os homens iam na frente com escudo, um inimigo tirava uma flecha, ele botava o escudo, ele botou os cantores na frente. Mas como é que os cantores vinham atrás, ou lamentavam a derrota ou celebravam a vitória. Ele colocou na frente porque ele tinha convicção de que Deus estava na batalha. Eu falo sempre que ele fez um culto de ação de graça antes de ter a benção. Nós conseguimos fazer um culto de ação de graça quando tem com a benção. Pessoal, queria fazer um culto de ação de graça porque eu estive doente, agora estou curado, porque meu filho, minha filha, tudo bem, mas veja o caso aqui. Ele agiu, entenda, pela fé. A fé, ela chama à existência as coisas que não são como se já fosse. E ele fez isso dirigido por Deus, quer dizer, ele fez dirigido pelo Senhor, não foi de qualquer maneira que ele fez dirigido pelo Senhor. Tem mais ainda para nós, pessoal. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Como?
Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir. Os dois se uniram, aqueles dois grupos. Esse pessoal de Seir, acho que esse pessoal vai nos trair. Vão acabar com eles? Vão. Quando acabaram com ele, um olhou para o outro: mal, você também vai me trair. Um acabou com o outro. Deus fez uma obra estranha. Mas é isso que Deus... Nós não sabemos como Deus vai fazer, como vai mexer no nosso organismo, irmão, que vai fazer ele reagir, acabar com aquele câncer, acabar com aquela infecção, aquela inflamação. Deus vai fazer... É Deus, mas nós ficamos num raciocínio humano. Mas, pastor Jaime, isso não existe. É realmente, mas passa a existir no mundo espiritual. E aí nós tomamos posse da bênção. Ele fez na hora que aconteceu isso. E diz assim: entretanto, chegou Judá, o atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Sabe lá o que é isso? Nenhum. O último que estava lá pensando que ia vencer, tomou uma coisa e caiu também depois. Quer dizer, Deus deu a vitória para o povo de Judá, de Jerusalém, e eles não derramaram uma gota de sangue. A obra de Deus, irmão. Mas a obra dele às vezes é estranha. Não é como nós costumamos. Em nome de Jesus está amarrado. Deixa Deus dirigir. Deixa Deus fazer a obra. E às vezes pessoas ficam olhando esses irmãos, pseudos apologéticos, esse negócio de rosa não é de Deus, isso aí é misticismo. Já ouvi falar, isso é macumba evangélico, está amarrado, Satanás. Chega a ser até cômico, mas não exige, que ele não quer. Imagine se Jesus seria chamado da mesma maneira. Jesus cuspiu no chão, que obra estranha. Cuspiu, fez uma lama e passou na vista do cego. Na outra ele cuspiu direto nos olhos do homem. É uma coisa estranha que faz. Ele é Deus. Eu não tive fé para fazer isso, mas Jesus fez. Pedro tinha tantas pessoas para ele orar, que ele foi passando a sombra, assim a sombra passava e as pessoas eram curadas. Deus trouxe para você ouvir. Desculpe a expressão, não seja besta não, achando que sabe orar, que não, eu sei orar, eu sei fazer a obra. Seja humilde, seja um aprendiz do Espírito Santo sempre, seja um discípulo do Senhor. O Senhor me ensina como fazer. Senhor, eu não sei. Josafá, o grande rei Josafá, disse: eu não sei o que fazer perante essa grande multidão que vem contra nós, porém os nossos olhos estão postos em ti. É isso que eu quero passar para você. Coloque os olhos no Senhor, é do Senhor que vem o teu socorro.